Às vezes a gente erra no falar, mas também erramos no não falar. E na verdade a palavrinha que eu vim trazer hoje pro seu coração é sobre isso, né? Porque Tiago 3, versículo 2, tá escrito: todos tropeçam, mas aquele que não tropeça no falar é o indivíduo perfeito, consegue controlar todo o seu corpo. Em Provérbios 12, versículo 16, ali vai estar nos ensinando que as palavras elas podem machucar, podem ferir, mas também podem curar. E mano, se você me conhecer de perto, né, você vai ver que eu sou mais quietinha, né? Um pouquinho mais reservada. Não sei que eu tenho intimidade com a pessoa, aí eu sou mais brincalhona, né? Dependendo do assunto, eu falo pra caramba. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu já errei tanto no falar como também no não falar. E eu quero dar alguns conselhos e falar um pouco sobre isso, né? Eu quero levar isso para dois lados. O lado individual, tipo assim, da gente como pessoa, como indivíduo, mas também pro lado de revelação. Quando Deus nos fala algo sobre outra pessoa, porque existe muito erro nisso, e erro até mesmo sério. Primeiro sobre indivíduo, Provérbios 31, né, a partir do versículo 10. Na Bíblia vai falar sobre a mulher virtuosa, e uma das características dela é que o marido confia nela. Como é que um marido vai contar, tipo, os segredos dele, aquilo que tá dentro do coração dele, pra uma esposa que conta tudo pra todo mundo? Principalmente se o cara for daquele jeitão mais reservado, sabe, mais quietinho. Como é que ele vai confiar em uma mulher que é tipo um livro aberto pra quem quiser ler? Às vezes não é nem pra todo mundo não, mas tem coisa, gente, que tem que ficar só entre o casal. Nem não quero ficar presa só no casal, não. Mas tem coisa que vai ter que ficar só entre as duas pessoas, ou só num pequeno grupo, né, que tá conversando, que não pode ser espalhada para os outros. Não tô falando que você não pode falar nada da sua vida para ninguém. Não, não é isso que eu tô falando. Mas é que tem coisas que precisam que fique guardado, que fique só em você e na outra pessoa, sabe? E até as coisas que não são tão importantes assim, que não são sérias, que não são graves, coisas normais da vida, gente, é legal. É importante que a gente não saia por aí envolvendo todos na nossa vida, né? Às vezes é realmente legal a gente ter esse filtro, né? Faz algum sentido pra você? Agora, em relação à revelação, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, Deus, ele tinha me mostrado que uma pessoa que estava muito envolvida na vida de Deus estava em pecado. E ele não falou assim comigo não, mas isso era o que ele estava querendo dizer. A pessoa estava em pecado e que se ela não mudasse de atitude, Deus ia tirar ela do altar. E eu lembro que eu cheguei nessa pessoa e falei: olha, Deus me disse isso e aquilo. E falou que se você não mudar de atitude, ele vai te tirar do altar. Mas aí aconteceu outra situação na minha adolescência, né, que eu tava, tipo, orando por uma pessoa. E Deus, ele me revelou que essa pessoa também tinha um problema com pecado. Ele me revelou qual era o pecado. Só que, diferente do que aconteceu antes, Deus, ele não tinha me mandado falar com essa pessoa. Então eu não falei nem pra ela e também não falei pra ninguém. E depois de um tempo, essa pessoa realmente veio até mim e falou: Raquel, eu tenho problemas com esse tipo de coisa. Quando Deus te der uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, né? Tipo, um discernimento em relação a outra pessoa, antes de você chegar nela e falar: olha, peça direção pro Espírito Santo, porque isso vai evitar que você cometa muitos erros, sabe? Tem coisa que você vai ter que chegar direto na pessoa e falar, isso é muito sério. Mas tem coisa que não é pra você falar pra ninguém, entendeu? A gente tem que ter um negocinho chamado discernimento. E além de discernimento, tem que ter outra coisinha chamada maturidade pra entender isso. E a gente é humano, a gente falha, mas a palavra de Deus nos ensina que a gente cresce em sabedoria, que a gente cresce em maturidade, que a gente cresce em discernimento. Mano, no livro de Ezequiel, Deus, ele fala da gravidade, do que é quando ele fala algo e a gente não passa quando deve ser passado, né? Quando Deus revela algo e a gente não chega na pessoa, né? Quando deveria chegar na pessoa. Mas entenda que normalmente quando Deus te revela algo sobre outra pessoa, você não vai ter que falar com mais ninguém, só com essa pessoa. A gente tem que evitar tropeçar nisso ao máximo, né? Não devemos tropeçar nisso, né? Mas um dia aconteceu uma situação, né? Que tava eu e um grupo de pessoas orando, né? Era um pequeno grupo, mas orando por outra pessoa. E para cada um que tava ali, Deus, ele revelou algo, deu uma impressão. Agora, naquele caso específico, é importante a gente ter compartilhado. Não por fofoca, não só por falar, não, mas é porque estávamos ali com o propósito de interceder por certa pessoa, né, que estava com problema. E aí, falando aquilo, a gente conseguiu ter mais clareza
do que Deus estava falando, que estava acontecendo, da forma como deveríamos proceder em relação a isso. Mas se Deus tivesse dito, né, mesmo revelando para cada um naquele momento de oração, se Deus tivesse dito que não era para falar, então se a gente falasse, estaria em desobediência, seria errado. Sabe, tem revelação que você não vai ter que falar na frente de outros. Existem momentos que tudo bem, que isso vai precisar acontecer. Mas tem coisa, mano, que ao invés de falar, tipo assim, num grupo de oração onde tá cheio de gente, chama essa pessoa num canto e fala depois. Fale de um jeito mais suave, entendeu? Não é sempre que a gente vai ter que chegar em alguém falando, eis que te digo. Não é sempre que a gente vai falar assim. Às vezes vai ter que falar, sim, mas não é sempre. Tem momento que pode falar mais suave. A gente tem que tomar cuidado com isso, para não ferir aquelas pessoas que Deus está a fim de curar. E se a gente cometer erros, em alguns casos não vai ser só pedir perdão para Deus. Tem momento que talvez a gente vai ter que chegar na outra pessoa e pedir perdão. Então se alguém já errou com você, às vezes você tem que chegar nessa pessoa e falar, olha, eu não gostei disso, né? Porque aí talvez a pessoa realmente, vai se arrepender, vai pedir desculpa para você. Se ela for uma pessoa que está buscando crescer na presença de Deus, crescer em maturidade, em discernimento, isso ainda vai despertar ela. Mas, mano, o último conselho que eu dou é que existem coisas que eu entendo, sabe? Que não é só sobre aquela pessoa, né, que Deus está revelando, mas é sobre uma coisa muito mais abrangente. Às vezes sobre um grupo, às vezes sobre uma situação, sei lá, tipo assim, que está acontecendo na igreja ou em qualquer outro lugar, né? E às vezes vai ser muito importante você ter uma pessoa de confiança, pelo amor de Deus, que seja de confiança, uma pessoa experiente, pra não fazer fofoca, mas para você pedir uma orientação, sabe? Porque quando Deus ele fala algo pra gente, ele tem um propósito. E depois que pedir essa orientação, ora a respeito. Vai que é outra orientação que Deus tem. E na real é isso. Um grande beijo e um abraço.